Glória a teu nome, Senhor Jesus. Glória a teu nome, Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Amados, pode se sentar. Boa noite, amados. Paz seja convosco. Glória a Deus. Como é bom sentir a presença do Senhor. Como é bom sentir a presença. Você que está nos assistindo através das redes sociais, eu creio que você também sentiu a presença de Deus. Coloca lá uns foguinhos lá. Manifeste-se também aí na sua casa. Sinta a presença de Deus. Nós temos essa oportunidade. Glória a Deus. Para aqueles que não me conhecem, sou o pastor Amadeu, pastor auxiliar aqui da igreja. Pastor Odair é o nosso anjo, pastor que direciona aqui a igreja. E aqui hoje eu estou para trazer a palavra a vós. Palavra de Deus para ministrar a nossa vida e com certeza a minha vida também. O tema de hoje para a nossa pregação é a sabedoria do céu ou a sabedoria da terra? Quem está guiando as suas decisões? Não precisa responder agora. Talvez no final do culto você consiga responder essas perguntas. Eu tenho percebido, e com certeza vocês também, que vocês estão assíduos, estão vindo na igreja, estão atenados às coisas que o Senhor tem falado com a igreja como um todo, mas também como a igreja Vila Camargo. Nós temos recebido palavras abençoadas, palavras que edificam, palavras que nos fazem, muitas vezes, ir a um momento de confronto, aonde precisamos olhar para dentro de nós e vermos as coisas que nós estamos fazendo, certo e errados. Então nós temos visto inúmeras palavras. Mas eu me pergunto ainda, por que parece que estamos ainda patinando? Por que que, infelizmente, as pessoas continuam errando nos mesmos erros? Parece que as pessoas estão ouvindo a palavra aqui dentro da casa de Deus, mas não estão conseguindo colocá-las em execução. Algo está diferente. Algo está errado. E o que nós precisamos? Ou nós estamos com comichão, com coisas tampando os nossos ouvidos, impedindo que essa palavra adentre. Ou então, nós simplesmente estamos vindo aqui e ouvindo a palavra. Algo precisa mudar no meu coração e no coração de nós, de vocês, para que essa palavra ela entre dentro das nossas vidas e possa ser refletido nos nossos lares, possa ser refletido naqueles que nos veem na rua. Pode ser refletido em ações aonde, quando nós vamos falar com as pessoas consigam enxergar Cristo em mim. Aonde, quando a minha filha falar comigo, ela possa enxergar o Pai que ela vê aqui dentro da igreja. E eu falo para vocês que é difícil, não é fácil. Porque muitas vezes, talvez, como nós fomos criados lá atrás, nós queremos replicar. Mas nós temos que ter um processo, algo para mudar em nós, para que nós façamos algo diferente. Porque é isso que nós fazemos aqui. Nós aprendemos a perdoar, nós aprendemos a falar com amor, nós aprendemos tantas coisas, mas infelizmente parece que quando nós vamos praticar, algo está impedindo. E no mundo de hoje, nós sabemos que a informação ela é rápida. Nós temos muitas informações. A internet facilitou isso. Então, informação não é o que falta. Informação ela está aí, está disponível. É a mesma forma da Bíblia. Ela também está disponível e acessível. Mas ainda assim, pessoas não conseguem fazer. Hoje, se eu quero trocar um chuveiro e eu não sei, e eu sou um bom marido, eu vou lá, ligo, vejo no YouTube lá e eu aprendo como fazer. Porque uma pessoa já teve o capricho de ir lá fazer um vídeo me dando detalhes de como fazer isso. Então eu não tenho mais uma desculpa de dizer para minha esposa que eu não sei trocar um chuveiro, eu não sei trocar uma resistência. Mas isso ficou tão fácil. Mas também existem outras possibilidades. Eu posso aprender a fazer uma comida. Porque uma pessoa também já foi lá e já mostrou tudo. E ainda mais, as pessoas mostram onde você erra, geralmente. Onde você coloca mais uma coisa ou menos outra coisa, onde você esquece de colocar uma coisa. Então, a informação hoje ela está muito fácil.
Só que precisa que você pegue aquela informação e transforme em algo. E, infelizmente, muitas pessoas ainda não conseguem fazer isso. Porque falta o quê? A inteligência. A inteligência, você precisa pegar algo, pegar uma outra coisa, misturar e fazer. Para isso precisa de inteligência. E as pessoas têm inteligência? Têm. Muitas pessoas têm inteligência. Mas ainda por que não está acontecendo? Por que essas coisas não estão acontecendo? Porque para fazer precisa ter vontade. E essa vontade, ela vem de uma sabedoria diferenciada. Eu preciso querer fazer algo, porque aonde estou na minha comodidade, eu não preciso fazer. Eu não preciso fazer para agradar. Eu simplesmente posso ficar aqui e levar a vida como está. Mas eu preciso dessa sabedoria para me motivar, para fazer alguma coisa. Então a informação temos muitas pessoas com muitas informações. Nós vemos pessoas, engenheiros, médicos, estão aí. Se formaram, buscaram, transformaram aquela informação que existia em algo. São especialistas. São especialistas em mexer num crânio, abrir um crânio e sem ter nada lá, porque para mim é massa aquilo lá. Pega aquilo lá, mexe ali e consegue mexer e transformar e curar a fala, curar a visão. São tantas coisas, olha a capacidade do homem de fazer isso. Mas um homem que é tão inteligente é separado. Um médico separado. Ou então, um homem que é dono de uma empresa tem a sua família destruída. Um homem que é tão inteligente num ponto, mas está com a sua família destruída. Então quer dizer que ter informação e inteligência não me basta. Eu preciso ter algo mais. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Sobre sabedoria. Sabedoria do céu ou da terra? Qual está comandando a sua vida? Eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Tiago 3. Tiago 3, do versículo 13 ao 18 nós vamos ler. Aqueles que forem encontrando, se coloquem em pé. E vamos estar lendo esse versículo. Lendo e orando e pedindo para que Deus transforme as nossas mentes, para que isso adentre sobre ela. Diz assim a palavra de Deus: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se você abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se glorie disso, nem negue a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja, há ambição egoísta. Aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sincera. O fruto da justiça semeia a paz para pacificadores. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, se colocamos diante de Ti na Tua presença, Pai. Eu te peço, Pai, usa-me como instrumento nas Tuas mãos, Pai, para que eu possa orientar os Teus filhos, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor Deus. E eu peço que é o Teu Espírito Santo, que está com meus irmãos, Pai, dê, Senhor, entendimento a eles, Pai. Que essa palavra que vai entrar pelos nossos ouvidos, ó Pai, que ela venha, Senhor Deus, à nossa mente, ao nosso coração, e seja transformada, Pai, em frutos, em ação, Senhor Deus. Pai, toda e qualquer ação que venha querer impedir isso, Pai, eu te peço agora, entra com a providência sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Nos ajuda, Pai, é o que nós clamamos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os amados podem sentar.
Então nós teremos como tema central Tiago 3, do 13 ao 18. Textos de apoio, Provérbios 2, Mateus 7 e também Tiago 1 e 5. Então, nós estamos vivendo nessa geração, uma geração de informações, onde tudo é rápido, onde tudo acontece, informações digitais. Mas, infelizmente, estamos ainda cometendo os erros, apesar de termos essa inteligência. Estamos tendo separações, estamos tendo famílias destruídas, mesmo que nós sejamos pessoas inteligentes. Então, quer dizer, não é a inteligência que vai governar nessa parte. Nós precisamos de algo. E Tiago foi muito categórico aqui. Tiago, ele mostrou para nós que, além de tudo, há dois tipos de sabedoria. A sabedoria do mundo e a sabedoria do céu. Inteligência faz ganhar dinheiro. A sabedoria faz você não perder a sua alma. Amém? Consegue entender isso? Inteligência faz você, a tua vida financeira pode decolar. Mas a sabedoria faz com que você não perder a sua alma. A inteligência constrói empresas. Um empresário que construiu uma empresa, porém perdeu a sua família. Então a inteligência constrói empresas, a sabedoria constrói famílias. Sabedoria, amados. A inteligência resolve problemas temporários. Talvez é aquilo que a gente fala, enxugar gelo com... Enxugar gelo, não vai adiantar. Ele vai derreter, ele vai molhar. A inteligência faz isso. Mas a sabedoria prepara você para a eternidade. Aleluia! É por isso que Tiago pergunta, quem dentre vós é sábio e entendido? Então é uma pergunta. E eu falo para vocês que a resposta não é verbal. Porque verbal é fácil. Quem tem mais estudo, será que ele está perguntando? Não, né? Nós estamos falando de inteligência, que inteligência não é. Então ele não está perguntando se você precisa ser mais estudioso. Será que ele está perguntando quem tem mais curso? Quem é diplomado? Com certeza não. Quem fala mais bonito, talvez, aquele que é eloquente, consegue falar, consegue articular, consegue juntar as informações? Será que é essa inteligência que ele está falando? É dessa sabedoria? Ele pergunta, quem vive de maneira sábia? Ou ele está perguntando de quem está vivendo de maneira sábia. É exatamente essa a pergunta que ele está fazendo. E eu retorno essa pergunta para vocês. Vocês estão vivendo a vida de vocês de maneira sábia? Porque a verdadeira sabedoria não aparece na boca. Ela aparece nas nossas decisões. Então, as suas decisões estão te mostrando para você se você está usando de sabedoria de Deus ou sabedoria do mundo. Então, é uma coisa que nós temos que olhar para dentro de nós e ver o que nós estamos dando de resposta. Talvez chegue ao ponto de você não conseguir olhar para dentro de você e você vai precisar perguntar para aquele que está do teu lado. Porque talvez ele te conheça verdadeiramente. Porque talvez você esteja ainda vivendo uma aparência. E aquele que está do teu lado consegue dizer para você. E se prepare, porque talvez o que você vai ouvir não seja aquilo que você espera. Talvez seja exatamente o contrário. Mas olha a oportunidade. É nesse momento que você tem a oportunidade de melhorar. A sabedoria sempre revela quem está no controle. Por isso que eu perguntei, eu falei para vocês, analisem o que vocês estão falando, como estão sendo as suas escolhas. Porque se as suas escolhas estão sendo de acordo com aquilo que a razão diz, então você está sendo governado por outra sabedoria. Mas se as suas decisões estão sendo baseadas naquilo que a palavra diz, naquilo que Deus coloca no seu coração, você está sendo guiado pela sabedoria de Deus. E Tiago nos diz então, mostre pelo seu bom trato. Então ele fala para que nós perguntemos e olhemos para nós mesmos. A sabedoria não é um discurso. Eu não posso falar que eu sou sábio. Porque falar é fácil. As pessoas vão ter que ver isso em mim, ver isso nas minhas atitudes, nas minhas decisões.
É um estilo de vida. Nós descobrimos que é realmente sábio quando observamos as suas decisões. Mas quando chega a dificuldade, aí que o negócio dificulta. Porque quando chegam as dificuldades, verdadeiramente nós mostramos a quem nós estamos seguindo. Porque eu até posso, de alguma forma, querer parecer ser espiritual. Eu posso, no meu dia a dia, tentar fingir ser um cara sábio, ser uma pessoa sábia. Mas, nos momentos de dificuldade, aonde, como diz, né, familiarmente, quando a água bate, aí que o negócio complica. Como eu reajo quando eu tenho falta de dinheiro? Como eu reajo quando a doença entra? A enfermidade vem? Como eu reajo quando aqueles que estão do meu lado mostram uma face que eu não gostaria de ver? Que é a face como Jesus viu de Judas. Apesar de Jesus saber como ele ia reagir. Mas é uma face ruim, é a face do traidor, é a face daquele que te julga, é a face daquele que te maltrata. Talvez ele até bate nas tuas costas, mas ele por trás está fazendo algo. Como que você vai reagir a isso? E é nesses momentos que nós vamos ver se nós realmente estamos agindo com sabedoria do céu ou da terra. Porque a sabedoria da terra é clara. Olho por olho, dente por dente, tapa por tapa, chute por chute. É a lei da reação. Mas, quando nós estamos nas dificuldades e estamos nas lutas, como nós estamos reagindo? E é aí que entra a sabedoria. Então, por isso que nós temos que olhar para as nossas ações, mais do que para as nossas falas. Vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais claro para vocês? Como que nós agimos? Abraão. Todos conhecem Abraão, pai da fé. Em um determinado momento, ele era um homem que tinha posses. Um homem que ele tinha poder aquisitivo. Só que, de repente, ele chega num momento onde Deus fala com ele. E Deus pede o que para ele? Que ele saia daquele lugar. Porque apesar de ele ter condições naquele lugar, aquelas pessoas ali corromperiam o coração dele. São pessoas que eram idólatras, são pessoas que tinham inúmeras dificuldades. Então Deus pega e fala, se aparta deles. A lógica de qualquer um de nós é a qual? Tá louco? Eu não vou sair daqui. Aqui é o meu conforto. Aqui onde eu tenho meu pai, aqui onde eu tenho minha mãe, aqui onde eu tenho a minha parentela, aqueles que gostam de mim. A lógica diz isso, não diz? Eu não vi vocês chacoalharem a cabeça. A lógica diz isso? Diz isso. É isso mesmo, a lógica diz isso. Mas e a fé diz o quê? Obedeça. A fé de Abraão diz, obedeça. E é difícil, amados. É difícil. Noé. Vamos pegar um outro exemplo da Bíblia. Noé. Noé não havia chovido ainda. Noé, vocês sabem também, é aquele que construiu a arca. Deus chegou para ele e falou que ia ter um dilúvio. Só que o que era dilúvio? Era a chuva, que ia cobrir tudo. Só que não tinha chovido. Então esse homem recebe uma palavra de Deus que era para que ele fizesse uma arca. Deus dá as dimensões, tudo correto para ele fazer. Imagine a vergonha, talvez, dele. É a mesma coisa que talvez eu começar a fazer, sei lá, alguma outra coisa aqui, que não tem lógica. Mas eu estou fazendo. Porque Deus me mandou. E os outros começam a tirar sarro. Olha lá o bobão. Olha aquele que está fazendo lá. Ele está tentando levar aquela igreja lá está caída, já não tem mais jeito. Ninguém vai mais lá. Ele fica falando, as pessoas nem ouvem mais ele. Ficam tirando sarro. Será que Noé não estava nessa situação? Situação difícil, né? Mas ele continua construindo. Só que era pouquinho tempo. Uma semana dá, né? Uma semana talvez ali construindo ali, levando umas bordoadas ali, alguém chegando ali para você e falando assim, não, então vamos melhorar um pouco, um mês. Um mês já fica um pouquinho mais difícil. 1 ano então. 1 ano as pessoas te bombardeando. O que você está fazendo não adianta.
Não adianta. Você está fazendo, não adianta. Aquele homem não tem jeito mais. Um ano agora. Mas esse Noé ficou 100 anos. Ele levou 100 anos para construir aquela arca. É muito tempo. É muito tempo. E você aguentaria? A sabedoria humana dizia, pare. Mas a sabedoria do céu diz, continue. Eu posso ver um amém? Continue, meu irmão. Continue. Deus falou, faça. Deus mandou, faça. Não pare. Não importa se é 100 anos, se é 1 ano. Não importa. Faça. Nem sempre obedecer fará sentido na sua vida, meu querido. Mas sempre valerá a pena. Amém? Glória a Deus. Existem 2 tipos de sabedoria. Eu já dei exemplos agora de tipos de sabedoria. Sabedoria de fazer aquilo que Deus manda, ou fazer a da razão, quando Deus manda, ou a não. Seguir a fé. Então são 2 situações que você tem. Agora eu vou apresentar as 2 tipos de sabedoria. E Tiago nos mostra nesse texto que nós lemos. Agora a partir do versículo 14 e 16. Versículo 14 e 16 diz assim, Tiago mostra que existe uma falsa sabedoria agora. Então nós sabemos que existem 2. Ele diz que ela é terrena. Então quando ela é terrena, é da nossa inteligência. Ela é uma sabedoria terrena. Animal, porque se eu preciso de alimento, eu vou buscar. O animal é assim. O animal ele vai buscar alimento porque ele está com fome. Então ela pode ser uma sabedoria animal e também demoníaca. São os 3 tipos de sabedoria que ele apresenta ali. Que descrição forte, né? Demoníaca. Então quer dizer que nós podemos, então, estar sendo usados de uma sabedoria demoníaca. E hoje eu falo para vocês que a sabedoria demoníaca é a sabedoria do mundo, aonde eu tenho que sempre ganhar, aonde eu sempre tenho que levar a melhor. Porque se eu não levar a melhor, eu não estou fazendo bem feito. E vocês entendem por que isso é demoníaca? Porque ela parece ser boa. Quem não quer só ganhar? Quem não quer só se dar bem? Mas isso é correto? Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver com situações contrárias, onde pessoas perderam para ganhar. E é aí que Deus trabalha. A sabedoria da terra sempre coloca dúvida, aonde Deus colocou certeza. Quem que colocou dúvida no comecinho? A serpente, exatamente. Será que foi Deus que falou mesmo? Será que foi isso que Deus falou? Coisa primária, lá do começo, mas ela se estende até os dias de hoje. E é demoníaca. Então nós temos que olhar para as nossas ações e o que nós temos feito e tomadas de decisões para entendermos se nós estamos usando da sabedoria terrena ou da sabedoria de Deus. Vou tentar dar exemplos sobre isso. Dízimo. Honrar o Senhor com os teus bens. Não é isso que a palavra de Deus diz? A sabedoria do mundo responde o quê? Mas e se faltar? Primeiro resolva a sua vida. Depois você devolve para Deus. Essa é a sabedoria do mundo. E se faltar, depois você devolve. Mas o que diz ali? Honra o Senhor com os teus bens. A sabedoria do céu responde diferente. Ela diz, se Deus é o dono de tudo, então devolver o dízimo não é perder dinheiro. Não é uma questão financeira. É uma questão de saber quem é o seu Deus. Quem é Deus? Deus é o Deus do ouro, da prata, dono de tudo. Então, se você está devolvendo, você não está perdendo. Você está afirmando quem é o seu Deus.
Isso é o princípio de tudo. Por isso que nós devolvemos o dízimo na casa de Deus. Na casa onde é o seu ninho, na casa onde você compartilha com os teus irmãos. Às vezes as pessoas sentem no coração e entendem assim, não, eu vou devolver o dízimo na igreja ali da esquina. Isso não é dízimo, irmãos. Isso é oferta. Dízimo você devolve na casa de Deus, aqui na sua casa, onde é o seu ninho, onde você tem um pastor que está à frente da tua vida. Não é na casa do vizinho. Lá, o que é? É oferta. Lá você vai ofertar. Mas a dízimo é onde você devolve aqui. E o dízimo é uma coisa, questão de sabedoria, por quê? Porque o dízimo, você veja bem, normalmente quem são as pessoas que questionam devolver o dízimo? São aqueles que não dizimam. Porque os que dizimam, aqueles que devolvem o dinheiro, não tem, eles estão fazendo aquilo que está no seu coração. Vocês veem que é uma luta? A sabedoria é isso. A sabedoria do céu, ela nos deixa nós fazermos e dizimarmos e devolvermos a Deus tranquilo. Mas, quando a gente não faz, a gente questiona. A gente pergunta, mas onde que está escrito isso? Mas isso era antigo, isso é velho, isso aqui é não sei o quê. A gente coloca tantos empecilhos. É o pastor que vai pegar o dinheiro. De onde que está vindo essa sabedoria? Eu falei para vocês que a sabedoria, ela é replicada onde? Nas nossas ações. E se eu sou um dizimista, então eu sei quem é o meu Deus. Eu sei a quem eu sirvo. Porque não vai faltar. Porque Deus vai prover. Amém? Mas se eu não tiver essa fé, não vai acontecer. E infelizmente nós estamos ainda tendo essas dificuldades, essas lutas. Quando entregamos o dízimo, estamos dizendo, minha confiança não está no salário. Minha confiança está em Deus. Está no Senhor. Eu atesto, eu falo aonde está a minha fé. Ela está no Senhor. Uma outra aplicação para vocês entenderem, perdoar. Não vou falar só do dízimo, não, vou falar do perdoar. O que fala? O que a razão fala para nós? Não perdoe. Faça sofrer. Isso é o que a razão, o que a coisa carnal fala para nós. Essa é a sabedoria da terra. Mas a sabedoria de Deus, ela faz o quê? Perdoe. Perdoe seu irmão. Ele te ofendeu. Talvez ele tenha te traído. Talvez ele falou que ia te pagar aquele valor, mas ele não está conseguindo. Mas ele quer te pagar. Talvez ele tenha mentido para você. Talvez ele tenha trazido algo que não foi bom para você. Perdoe. Sabe por quê, amados? Porque Jesus te perdoou. Amém? Ele te perdoou de todos os pecados. E quem é você para não perdoar? Mas essa é a sabedoria. A sabedoria de Deus. Ela fala, perdoe, ainda que seja difícil, ainda que te custe, ainda que te traga uma dor. Perdoe. Perdoe. Você vai fazer bem para ela e para você. Amém? A sabedoria do céu sempre tem estratégias diferentes. E é aí que pega a gente, meus irmãos. E é aí que pega a gente. Talvez seja aqui onde Deus queira falar mais profundamente ao nosso coração. Porque muitas vezes queremos que Deus haja segundo a nossa lógica. Ele deseja que andemos mas Ele deseja que nós andemos pela fé. Vamos tentar entender isso? Como entender isso? A lógica sempre vem diferente. A lógica de Deus é outra. Nós pensamos de uma forma racional e inteligente, mas Deus age de outra forma. Vamos ver biblicamente Josué em Jericó. Qual seria talvez a estratégia de um general? Josué tinha acabado de pegar, vocês vão encontrar isso daí em Josué 5, 6. Josué tinha acabado de receber ali, para que ele ia caminhar com os povos de Israel até a terra prometida. Tinha acabado de atravessar o rio. E ele está num momento onde ele ia enfrentar Jericó, uma das cidades mais fortalecidas, onde o seu muro era forte.
Talvez a estratégia de um general fosse, olhando para o tamanho do muro, seja, vamos pegar cordas, vamos tentar escalar esse muro, vamos dar ordens para isso. Ou então, vamos fazer catapultas, porque nós temos que transpor esse local, jogar pedras, jogar com fogo lá para dentro. Essas sejam as estratégias de um general. As estratégicas lógicas, aquelas que nós aprendemos quando estudamos. Não é isso? Ou então eu vou mostrar número para aquele pessoal, vou entrar lá na frente, lá, e nós estamos com tantas pessoas aqui. Eu mostraria o poderio. Mas esse Josué, ele teve um encontro com o príncipe dos exércitos. E naquele momento ali, ele, quando encontra, ele pergunta, o que faço? E Jesus fala para ele, faça isso. Ande em volta. Ande em volta das muralhas. Marche em volta das muralhas. Que lógica que é essa? Toque as trombetas. Pegue os seus soldados e ande. Totalmente contrária à lógica. Mas foi quem que mandou? Jesus, o príncipe dos exércitos. Nesse momento ali, Josué pergunta, quem é você? Você é dos meus ou é dos deles? Por quê? Porque o príncipe dos exércitos estava com a espada na mão. Josué se olha, mas quando ele fala, Josué percebe quem era que estava ali. Isso é Cristo ali. Cristocidência, Cristo era uma aparição de Jesus naquele momento ali. Era o Senhor dos exércitos. E como que ele sabe que era Jesus? Porque quando termina, ele fala assim, esse local onde você pisa, tire as suas sandálias, porque nesse local que você pisa é santo. Quem falou isso? Deus para Moisés. E agora ele fala a mesma forma para Josué. Josué tinha certeza que era Deus falando com ele. Mas era algo totalmente contrário àquilo que ele esperava. Mas ele executou. Talvez as pessoas que estavam lá dentro estivessem pensando, olha eles, estão andando aí, ó, estão com medo da gente. Estivesse talvez pensando, olha lá, estão só andando. Não sabem fazer mais nada. Mas eles estavam obedecendo. Talvez gerou confusões internas no povo de Israel. Porque Josué tinha a palavra. Josué tinha a direção. E muitas vezes nós vemos isso acontecendo dentro da igreja. Quem tem a palavra é o anjo. E será que nós estamos seguindo? Ele manda nós para um lado, mas nós estamos querendo para outro. Mas ali naquele momento, Josué resolveu seguir as orientações. A cidade inteira olhava, pensavam que eles eram loucos, mas a sabedoria do céu conhece aquilo que os homens não conseguem enxergar. Enquanto Israel andava, Deus derrubava as muralhas. Ele falou, façam isso. Então, quando ele manda, nós temos que fazer, porque ele vai dar a estratégia, vai dar as condições. Há muralhas que a oração derruba e força nenhuma conseguiria. Vocês conseguem entender? Talvez a luta que você está passando, a dificuldade que você está passando, a oração tem um poder de nenhuma outra força. Ela é soberana. Ela vai derrubar muralhas, ela vai destruir ciladas, ela vai abrir seus olhos. Esse é o poder da oração. As estratégias de Deus não são iguais às nossas. Aquilo que você pede para Deus, às vezes, Deus está te dando uma outra condição, porque Deus quer te ensinar algo com aquilo. A tua lógica quer que você realmente, ali naquele momento, seja curado. Naquele momento ali, a pessoa volte, ou a pessoa vá, ou aquele emprego venha, mas Deus ele vai ter uma estratégia totalmente diferente para aquilo. E vai obrigar você a ter determinação, a você ter fé. Vamos falar de uma outra situação, Gideão. Vocês conhecem o Gideão? Gideão tinha 32 mil homens à sua disposição para enfrentar. Só que o que aconteceu?
Deus manda ele ir com 300. Os 32 mil homens, aquele poderio de força, não adiantava nada. Ele foi com 300 homens. Sim, talvez seja uma elite, porque desses 32 mil, aqueles que não se, quando tomaram água, não olharam para a água, eram estrategistas, estavam atentos, esses eram aqueles que estariam do lado dele, sem ficar falando. São 300 homens que realmente estavam com ele. Mas imagine, 32 mil para 300, o poderio ali ficou gigantesco. Não, contrário. Ficou diferenciado, ficou fraco. Mas ele estava obedecendo o que Deus estava mandando. Então a lógica humana é totalmente diferente das coisas que Deus nos faz. Lógica de Deus. Talvez quem troque 32 mil por 300, a lógica humana fala, você vai perder. Você abriu mão de todos esses soldados. Mas quem obedece a Deus não está olhando números, está olhando o que Deus pode fazer. Segundo Deus, era exatamente assim que eles venceriam. Sabe por quê, meus amados? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia! Ele não vai dividir a sua glória. Você vai ter que ter certeza que foi Ele que agiu. Naquela hora e naquele momento. Foi Deus que colocou a mão. Você vai ter certeza disso. Deus não divide a sua glória. Sabedoria do céu sempre tem estratégias diferentes. Marquem isso. Testemunho. O irmão André, talvez alguns já conheceram essa história, um missionário, lá no tempo da Guerra Fria, e em determinados países não podia entrar a Bíblia. Foram queimadas as Bíblias. Crianças que eles usavam das crianças para que eles dedurassem os seus pais, que eles tinham o tal do livro preto na sua casa. Usavam dessa estratégia. Mas esse irmão André, ele sentiu no seu coração, ele leu a palavra de Deus, aceitou Jesus e começou a caminhar. E talvez a estratégia seja o quê? Nas nossas vidas, o nosso entendimento seja, se estavam falando que iam matar as pessoas que estavam com Bíblia, eu não ia andar com a Bíblia. É humano, esse é o meu pensamento. Mas esse irmão André fez o quê? Começou a levar Bíblias para esses países. Passar por fronteiras. E o que eles estavam querendo? Eles vigiavam, olhavam, revistavam. Com isso, um dia, ele estava passando por uma fronteira e ele estava cheio de Bíblias na frente do seu fusquinha. E naquele momento não tinha mais o que fazer, não tinha como dar a volta, não tinha nada o que fazer. É uma oração curta, mas ele orou. Senhor Deus, eu sei que o Senhor cura, dando visão, mas nesse momento eu peço para que o Senhor segue os olhos desses homens que estão aqui à frente, desse soldado, porque eu preciso passar com essas Bíblias aqui. E naquele momento, o homem vai lá na frente olhar e vê o quê? Melancias. E fala para ele, vá rápido antes que estrague essas melancias. A razão falava para esse homem não andar mais com essas Bíblias. Não levar essas Bíblias, mas a estratégia e a sabedoria de Deus faz com que ele fizesse aquilo. E pessoas conseguiram receber as Bíblias através de uma coisa que a lógica diria não faça. Mas fé. A fé fez aquele homem ir lá e levar essas Bíblias. Deus confundiu o entendimento daqueles homens. Eles olhavam e não perceberam que o que tinha lá dentro e permitiram a passagem. O céu possui estratégias que a lógica humana jamais conseguirá explicar. É o que eu tentei mostrar para vocês aqui. Há portas que o currículo não vai abrir, meus irmãos. Você pode ter o melhor currículo, mas ela não vai se abrir. Mas a oração abre. Aleluia! Há respostas que o dinheiro não vai comprar, mas Deus entrega para você. Aleluia! Glória a Deus. O sábio constrói em cima da rocha. Lá em Mateus 7, Jesus vai falar para quê? Para que o homem sábio é aquele que constrói a sua casa sobre
a rocha. Mas são dois tipos de homens. O homem que ouve e o homem que não ouve. Então, muitas vezes, nós estamos aqui dentro ouvindo a palavra de Deus. Mas desses dois homens, um fez e um não fez. Um construiu a sua casa na rocha. Só que construir uma casa na rocha, para quem já construiu, sabe que você vai ter que cavar mais. Não é? É mais fácil você simplesmente colocar ali um pequeno alicerce e construir a sua casa. Mas Jesus falou que o homem que fizer isso, na hora do vento, na hora da tempestade, ele vai ser levado. Aquilo que é superficial na sua vida não tem profundidade, ele é superficial. E Jesus fala para que você construa sobre a rocha. O que é a rocha? É a palavra de Deus. É onde nós aprendemos, onde nós dedicamos, nós se dobramos sobre ela, nós aprendemos sobre ela, e com isso, então, nós estamos construindo a nossa casa, a nossa família, a nossa vida sobre a rocha. Mas é muito mais fácil o que fazer? Superficial. Brinco que estou dentro da igreja, ouço, mas não pratico. Só que Jesus foi muito claro. A chuva veio, a tempestade veio e a casa dele foi. Mas aquele que estava firmado na rocha, ainda que as intempéries, as dificuldades da vida vieram, ele conseguiu permanecer. Ouvir não transforma ninguém, amados. Obedecer, sim. Obedecer transforma. Onde encontramos essa sabedoria? Como podemos buscar, então, essa sabedoria? Porque nós vimos que existem dois tipos de sabedoria. E como buscar essa sabedoria, então? Tiago mesmo nos ensina. Nós temos que virar as páginas uma ou duas vezes, porque nós vamos ouvir de Tiago, dizendo assim, está lá em Tiago 1:5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Então, quem que tem sabedoria? Se nós olharmos ali um pouco para Provérbios também, Provérbios 2, aqueles que têm acompanhado, lido o provérbio durante o mês, com certeza no dia 2 estão deparando com valor da sabedoria. Só que vocês, se olharem para esses versículos ali sobre a sabedoria, nós vamos ver que a sabedoria é como se a sabedoria falasse com ele, falasse com nós. Quem que é o dono da sabedoria? Quem que tem toda a sabedoria? Deus. Então Deus fala, se você tem sede de sabedoria, busque em mim. Só que esse buscar não é algo fácil. Você vai se dedicar, você vai ter que se debruçar sobre isso. Você vai precisar esmerar aquilo, querer aquilo. Então você vai pedir a Deus, como o Tiago fala, mas você vai ter que se esmerar, buscar de Deus. Só que essa sabedoria, ela não vai vir do mundo. A sabedoria de Deus, ela vai vir dessas formas que eu mostrei para vocês. Muitas vezes nós, quando estamos em dificuldades, como estamos em lutas, nós queremos que Deus haja na nossa vida exatamente da forma que nós queremos. Se eu estou com problema de uma casa, eu quero que Deus me dê uma casa. Se eu estou com problema de locomoção, eu quero que Deus me dê um carro. Se eu estou com problema de saúde, eu quero que Deus dê a cura. Mas, entendendo tudo o que nós vimos aqui sobre sabedoria, a sabedoria vai nos levar aonde? Senhor, me ajuda. Porque quando Ele me ajudar, em cima de tudo aquilo que está acontecendo, eu vou conseguir aprender a vontade de Deus. Eu vou conseguir entender que Deus vai ter uma lição naquilo ali para mim, na minha vida. Por mais que seja difícil e por mais que seja demorado. Mas é Deus que está guiando. É Deus que está trazendo essa sabedoria. E não é uma sabedoria do mundo. Então busque, lute, peça a Deus que Ele te dará. E não se contente com a sabedoria do mundo. Porque a sabedoria do mundo, ela é enganosa. Ela te traz talvez ela te traga instantaneamente aquilo que você busca. Mas ela tem consequências. Ela vai te trazer consequências. Porque quando Deus lhe dá sabedoria, a solução geralmente aparece o quê? Junto.
E nós estamos buscando o quê? Sempre a solução. Conclusão, meus amados. Vivemos dias em que o mundo diz: siga o seu coração. E o que a Bíblia fala? Que o coração é enganoso. O mundo diz: faça o que der vontade. Vocês conseguem perceber que isso é bem presente na nossa vida? Nós temos ouvido situações onde você vai conversar com pessoas inteligentes, agora eu vou usar aspas aqui, pessoas que têm conhecimento, e quando você vai falar para elas, por exemplo, eu estou com vontade de me separar. Por quê? Está ruim? Então faça o que te der vontade. É melhor. Não gaste seu tempo com isso. São pessoas inteligentes que estão te dando respostas rápidas, respostas que vão ser instantâneas na tua vida. Mas o que Deus fala para que você debruce sobre aquilo. Ore, busque. O mundo diz: faça o que te der vontade. Deus diz: obedeça. O mundo diz: confie em você. Você é capaz. Você tem força. Você é inteligente. Você é um médico. Você é um dono de empresa. Você consegue tudo. Mas Deus diz: confie em Deus. Sem mim, agora esse sem mim é Deus, sem mim nada podereis fazer. No fim, sempre haverá duas vozes: a voz da razão humana e a voz da razão dos céus, da sabedoria dos céus. Quem você está seguindo? São as suas ações que vão demonstrar isso. Talvez alguém entre nós aqui, hoje, esteja exatamente nesse momento, precisando de uma decisão. Está para tomar uma decisão. Ou está com um problema nas suas mãos. Uma porta fechada, uma luta. Você pode escolher confiar apenas na sua inteligência, no seu currículo, nas suas estratégias, mas você pode escolher confiar em Deus. Você pode pedir sabedoria do céu, sabedoria do Senhor, porque a inteligência leva você até certo ponto, mas a sabedoria do céu leva você até onde Deus quer que você chegue, e é isso que nós precisamos, chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Aí sim, nós vamos estar firmados nessa rocha. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Convido os irmãos a estarem aqui vindo à frente. Amados, está nas suas mãos, nas minhas mãos, porque eu estou como vocês, com as mesmas dificuldades, com as mesmas lutas. Todos os dias na minha vida eu tenho que tomar decisões também. E como eu sempre falo para vocês, decisões decidem destinos. Quais são as decisões que você está tomando na sua vida? Está tomando a decisão de ir pelo caminho mais curto ou ir pelo caminho mais longo? Ainda que o caminho longo seja difícil, a porta é estreita, mas ela leva à salvação, ela leva à terra prometida. Amados, é essa reflexão que vocês têm que fazer, que nós temos que fazer todos os dias. As palavras que nós temos recebido na casa de Deus, elas têm vindo ao encontro do nosso coração. Mas cabe a nós tomarmos essa decisão, aonde e como nós vamos usar as nossas vidas. Se é para edificar o reino de Deus, ou se é para me edificar. As decisões sempre estão nas nossas mãos. Eu convido os irmãos a ficarem em pé. Nós vamos ouvir agora uma canção. Essa canção é uma canção que fala de um homem que morreu por você, morreu por mim. Ele levou todos os seus pecados
através do sacrifício dele. E ele está de braços abertos para receber você, com todos os seus pecados, com todas as suas falhas, com tudo aquilo que você tomou de decisões erradas na sua vida, decisões ainda voltadas por uma sabedoria da terra. Mas você, nesse momento, tem essa oração para você fazer. A oração que vai levar você a tomar uma decisão na sua vida. Uma decisão que não vai pela razão, mas uma decisão que vai pela sua vida, pelo seu coração. A sabedoria de Deus. Ele tem sabedoria. Ele está disposto a te dar. Mas você precisa pedir para Ele. Você precisa buscar dessa sabedoria. E é a Ele que você tem que colocar a sua vida agora. Jesus, Ele morreu por mim, morreu por você, morreu por nós. Nós temos essa decisão para tomar hoje. Você que está em sua casa, ouça essa canção, ouça esse refrão, medite sobre ele. E eu te pergunto, vale a pena? Vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Vale a pena talvez você ser um milionário, talvez ter empresas, talvez ter muitas pessoas debaixo da sua, subordinados a você, e ainda assim você ter uma família destruída? Talvez você tenha ouvido a palavra de Deus nessa casa, mas tem tratado a sua esposa de uma forma ignorante, ridícula. Olhe para essas decisões, olhe para essas situações que você tem vivido. Ou você, esposa, você tem ouvido essas palavras aqui dentro da igreja, mas ainda assim você tem tratado o seu esposo de uma forma que Jesus está morrendo por ele, e você está fazendo todos os tipos de coisas, talvez para sabotar, para dizer assim, eu tinha razão. Como você está agindo? Como você está agindo com os seus filhos? Analise isso e coloque a Deus. E ouça essa canção com o seu coração aberto. Aleluia. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Amados, a sabedoria da terra pergunta, isso faz sentido? A sabedoria do céu pergunta, foi Deus quem mandou. Em Jericó, faz sentido marchar? A razão diz não, mas foi Deus quem mandou. Em Noé, faz sentido construir uma arca sem chuva? A lógica diz não, mas foi Deus quem mandou. Abraão, faz sentido sair sem saber para onde? Não, mas a vontade de Deus é vá. Aleluia. Faz sentido entregar parte da renda quando as contas apertam? A lógica humana diz não. Mas para quem entende a palavra, a questão principal é obedecer ao Senhor e confiar
na sua provisão. Faz sentido gastar mais tempo cavando até a rocha? Parece mais difícil, mas foi isso que garantiu que a casa permanecesse de pé. Analisando todas essas situações, coloque com a sua voz, ore a Deus e peça a Ele. Senhor Deus, colocamos diante de Ti cada uma dessas vidas aqui, Senhor Deus, aquelas que estão nos ouvindo, Senhor Jesus, aquelas que ouvirão essa mensagem em outro tempo, Senhor Deus. Confirma a Tua oração, ela não é do homem, Senhor Jesus, ela é do Senhor, ó Pai. A palavra é do Senhor, confirma no coração deles, Senhor Jesus. Tira todos os tropeços, todos os cordões, Senhor Jesus, que impede eles, ó Pai, de entender a Tua palavra, Senhor Deus. Que eles possam entregar a sua vida, entregar a direção dela nas Tuas mãos e confiar, Senhor Deus, porque ela, Senhor Deus, levará eles à vida eterna, Senhor Deus. Nos dá condições, Senhor, de entendermos, Senhor Deus, as dificuldades, as situações, Senhor Deus, porque nelas o Senhor estará comigo. Eu não quero, Senhor Deus, a solução, eu quero o Deus que me dará, Senhor Jesus, a orientação. Senhor Deus, cobre eles com as Tuas bênçãos, cobre eles, Senhor Deus, com o Seu amor e com a Sua direção, Senhor Deus. Quebra todas as barreiras que estejam impedindo os Teus filhos, Senhor Deus, de agir com a Sua sabedoria, Senhor Deus. É o que eu Te peço, Pai, e Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Teu nome, Senhor Jesus. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é Sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A Tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é Sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A Tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados